Oiê! Agora eu vou falar mais sobre o experimento 3. O experimento 3 do bloco 2, que é o bloco sobre movimento da água no sistema solo, planta e atmosfera, foi sobre a transpiração das plantas, né? No caso, esse experimento 3. Esse experimento era você pegar uma planta, colocar num vaso, ou já pegar uma planta que já estivesse num vaso ali prontinha, né? E pegar 2 sacos plásticos. Em um saco plástico você ia colocar em 2 ramos ou 3 ramos, o quanto no caso eu julguei necessário, né? E o outro plástico o outro saco plástico você vai apenas encher ele com ar, pode ser assoprar ou pegar do ar mesmo e fechar ele com um pedaço de barbante ou com alguma outra coisa que você garanta que ele vai ficar bem fechado. E aí, então foi assim, peguei um vaso de planta, envolvi 2 galinhos ali com um saco plástico, fechei também com barbante, enchi o outro saco plástico com ar, também fechei com barbante e coloquei ali juntinho no vaso. E deixei o vaso ali por cerca de 20 minutos, acho que foi uns 30 minutos mais ou menos, na verdade. Mas no sol, né? Tem que deixar o vaso no sol, é importante que ele esteja no sol. Mas pode ser mais de 30 minutos também. Então, quais foram os resultados que eu observei aí já de início nesse experimento? O ramo que ficou envolvido com o saco plástico, ele teve uma transpiração. Após 40 minutos, ele teve uma transpiração bastante visível ali que a gente percebe pelo saco, né? E eu percebi que o saco ele estava bem suado e com algumas gotas de água. Já o saco que estava apenas com ar, que eu deixei ali no cantinho dentro do vaso, não aconteceu nada de visível, né? Ele estava da mesma forma que eu coloquei. Então, qual a relação desse experimento, dessa planta e da transpiração dos sacos plásticos, né? Com o conteúdo que nós estudamos sobre transpiração das plantas e a água no sistema solo, planta e atmosfera. Então, eu pude relacionar os resultados obtidos nesse experimento com o processo de transpiração mesmo, né? Que é o que aconteceu, por que o saco, que tava o ramo, ele tava com pequenas gotículas de água e tava ali meio suado, né? Porque houve a transpiração. A água que estava dentro do vaso, né, já com a planta, o que é importante que eu esqueci de dizer, que também é importante ao fazer esse experimento colocar um pouco de água no vaso, certificar de que a planta esteja pelo menos úmida, não encharcar o vaso, mas deixar pelo menos ele úmido, colocar um pouquinho de água ali. Então, a planta, ela absorveu essa água do vaso e liberou em forma de vapor. E como que a gente pôde perceber isso? Porque já que na natureza a planta ela tá ali e ela tá transpirando, né? Ela tá liberando vapor, a gente não consegue ver. Então a gente conseguiu ver justamente pelo uso do saco plástico, né? Por isso que eu usei o saco plástico para ser visível ali aquela transpiração. E a transpiração das plantas é um processo que é essencial na vida delas, né? Porque ela serve tanto para liberar a água em forma de vapor, né? Quanto para absorver os sais minerais e os nutrientes do solo, que são vitais para a vida das plantas, ou seja, tudo aquilo que ela não consegue obter só pela fotossíntese, ela obtém pelas raízes ali e por esse processo de aí
de absorção da água que está ali dentro do vaso e que depois vai virar vapor aí e vai ser a forma de transpiração. Então é um processo essencial tanto para a vida das plantas quanto para a natureza, né?